Chupa essa manga que estou eu, professor Jean, e a partir de agora nós faremos a nossa revisão do segundo ano do ensino médio de História, Colégio Santa Cecília. Você já sabe que aqui a vida acontece quando estamos juntos. Faremos aqui uma espécie de podcast. E aí, diante desses feriados, desses muitos feriados que comprometeu em parte as minhas aulas, estou aqui excepcionalmente para fazer essa revisão. Então aproveita, tá bom? Para não chupar uma manga verde. Antes de mais nada, vai dando logo o sababa, para não chupar a manga verde, beleza? Então, nosso conteúdo programático são 2 capítulos. O capítulo 34, Estados Unidos e Europa no século XIX. Capítulo 35, Industrialização e Imperialismo. Beleza, galera? Posso começar? Posso começar? Então pronto. Vamos pela ordem. Estados Unidos no século XIX. Todo mundo sabe que logo nos primeiros anos após a independência dos Estados Unidos, foram críticos. As autoridades não tinham força para cumprir acordos, cobrar impostos. E além disso, havia um perigo de fragmentação política. Daí a disputa entre os famosos partidos que você conhece hoje, que é o Partido Republicano, que defendia um governo central e forte, e o Partido Democrático, Partido Democrata, que era favorável a uma grande autonomia para os estados. Entendeu? Para você ver aonde se reverbera esses Estados Unidos pós-século XIX. Mas tem uma coisa que, se eu fosse você, já ia pegando agora a caneta, o lápis, a borracha, um pedaço de carvão, seja lá o que diabo for. Peraí, tava esquecendo. Mesmo sendo um áudio, você vai ouvir som de ônibus passando, de menino gritando, Satanás! Mas você presta atenção em quem? Nesse áudio aqui do professor Jean, beleza? Então pronto, vamos continuar esse negócio agora. Então, gente, tem uma coisa importante que a gente não pode deixar de destacar, é justamente aquela crença no destino manifesto, uma ideologia que foi propagada, que eles acreditavam, eles criam, então era uma crença de que os norte-americanos era o povo eleito por Deus para multiplicar-se nas terras da América, levando consigo a população, a civilização nesse novo mundo, nesses novos domínios, tá certo? A famosa marcha para o oeste. Isso trata-se, essa doutrina, essa crença no destino manifesto. Não tem como errar um negócio desse não tem como errar. Pelo amor de Jesus Cristo, da chaga do Canidé, não tem como errar um negócio desse não. Tá certo? Mas tem um outro ponto importante também que a gente vale a pena destacar também nesse assunto ainda Estados Unidos no século XIX, é justamente o seguinte, presta atenção. Deixa eu dar uma olhada lá no livro, página 571, vai lá, corre, página 571, chegou lá, posso arrochar? Então pronto, presta atenção. Aqui trata-se da famosa Guerra de Secessão, que ela vai de 1861 até 1865. Esse é o período cronológico. Então, nesse período aqui, uma coisa que vale ressaltar aqui, que é muito importante, o desenrolar dessa Guerra de Secessão. O nome já diz tudo, Guerra de Secessão, que foi provocada pela separação das unidades federativas, que desejavam aquela partezinha sul da América, tá certo? Aquela partezinha sul da América, que tinha aquele modelo econômico chamado de plantations, que se fundamentava, que estava estruturada na propriedade escravista, produtora de gêneros agrícolas, como por exemplo, produziam anil, fumo, algodão. Lembra lá daquele filme 12 anos de escravidão? Muito interessante. Mostra lá até a economia algodoeira. E todos destinados ao mercado externo. Sacou aí? E aí você sabe que nessa parada toda aparece uma figura importante que é o Abraham Lincoln.
presidente dos Estados Unidos, que na ocasião tinha sido reeleito, e é ele que cria a lei da abolição da escravidão no Sul. Meu amigo, porque o Sul queria manter a escravidão. Mas depois disso, ele ganhou um presente, a morte. Beleza? O cara ganhou a morte. Mas tem uma coisa também que eu não posso esquecer, que por consequência disso tudo, com o fim dessa guerra civil americana, que é a Guerra de Secessão, essa guerra da separação de 1861 a 1865, é que criou-se no sul do país organizações racistas, organizações segregacionistas, uma delas de suma importância, a famosa Ku Klux Klan. E essa Ku Klux Klan era conhecida por perseguir, aterrorizar e matar negros. E ela tinha um lema, olha o lema terrorista dos caras. Abre aspas, os brancos do sul são os melhores amigos dos negros, vírgula, mais contrários à integração. Fecha aspas. Isto isso está dizendo o que na verdade, Jean? Isto é, ao convívio com eles. Então, eram contrários à integração. Se eram contrários à integração, isto é, não queremos conviver com eles. Chupa essa manga. Então, esse grupo tinha uma influência, teve uma influência muito forte na história americana, porque eles defendiam a supremacia branca e não aceitava a integração dos negros na sociedade sulista. Então, eles eram segregacionistas. Então, os caras defendiam a supremacia branca e a segregação racial nos Estados Unidos. Olha os efeitos da mão de obra escrava no sul dos Estados Unidos e após a Guerra de Secessão, ou a Guerra Civil Norte-Americana, que aí ocasionou essa defesa de uma supremacia branca. Então, através do nascimento de organizações racistas, e uma das mais famosas, a KKK, Ku Klux Klan. Beleza? Tá tranquilo até agora? Eu posso continuar? Então pronto. Outra coisa importante também que a gente pode destacar ainda no assunto dos Estados Unidos no século XIX, porque lembra, eu acabei de falar que essa doutrina expansionista americana, né, que eles advogavam que em nome do destino manifesto, porque foram predestinados, foram escolhidos, certo? Algumas regiões do continente americano começam a passar por um domínio norte-americano. Tem um tratado muito famoso, que é justamente o Tratado de Paris, que ele vai por fim a um conflito que existia entre Estados Unidos e a Espanha. E parte desse contexto que está inserido nesse Tratado de Paris, tá certo? Tem uma consequência, que é justamente a concessão do Porto Rico. Lembra que eu falei do Porto Rico no capítulo? Das Filipinas aos Estados Unidos. E a instituição de um domínio indireto. Presta atenção, Jean, como é que é? Peraí. De um domínio indireto em Cuba. Indireto em Cuba. Porque em Cuba vai ocasionar mais tarde a Revolução Cubana. Aí você já sabe quem é os carinhas que eu já estou falando. Fidel Castro, né? E a patotada toda lá do Fidel Castro. Tranquilo até agora? Beleza? Entenderam aí, né? E você sabe que existia uma política intervencionista muito conhecida que era chamada de Big Stick. Que era o próprio presidente, tá certo? O próprio presidente, ele dizia assim, olha, o presidente Theodore Roosevelt elegeu-se presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, isso é nos anos 1900, tá certo? Início do século XX. Então ele adotou a política para a América Latina apelidada de Big Stick, o grande porrete. Então, e essa política ela consistia na verdade em falar com os latino-americanos de forma suave,
mas sempre com porrete na mão. Assim dava aos Estados Unidos o direito de intervir militarmente. Se tem um porrete na mão, meu amigo, só pode ser uma intervenção militar. Sacou aí? Então, intervenção militar na América Latina. Todas as vezes que considerassem seus interesses ameaçados. Estados Unidos foi ameaçado, política do grande porrete. Fale macio, mas com porrete na mão. E aí, como exemplo dessa aplicação estadunidense, dessa política estadunidense, é a historinha do Canal do Panamá, a historinha do Panamá, né? Entendeu? E essa historinha aí que a gente falou agora do Porto Rico, tá certo? Essa historinha aí de Cuba. Então, são as políticas intervencionistas americanas na América Latina. Tá certo? Então, a política do Big Stick. Tá muito fácil, eu tô até com vergonha já dessa prova. Já avançando em outros pontos importantes, que é a Europa no século XIX, então tem alguns pontos importantes que a gente tem que tratar, que é justamente aquelas doutrinas políticas sociais do século XIX, a começar pela própria doutrina chamada liberalismo, que ela foi gerada durante o iluminismo e defendia a liberdade individual na política, na economia. O liberalismo político ele tinha como proposta a separação dos poderes, a igualdade de todos perante a lei, o direito à vida, a propriedade, a liberdade de pensamento e de expressão. Esse liberalismo econômico tem como principal representante o economista escocês famosíssimo chamado Adam Smith, considerado por muitos como o criador da ciência econômica, ou o pai da ciência clássica, na sua mais famosa obra de 1776, que é o mesmo ano da independência dos Estados Unidos, A Riqueza das Nações. Então, Adam Smith defendia a não intervenção do Estado na economia, pois, segundo ele, o mercado era capaz de se autorregular, a tal da famosa mão invisível, que conduziria o progresso econômico sem que fosse necessário, como ele dizia, a mão pesada do Estado. Tá tranquileba até agora? Aí uma outra, já ele é o único? Não, vai aparecer outros defensores do liberalismo econômico, além do próprio Adam Smith, como Thomas Robert Malthus, como Davi Ricardo, como Stuart Mill. Lembra desse nome Stuart Mill, que estava junto com o nome Adam Smith? Tá certo? Que são os representantes da famosa escola clássica da economia. Lá no filmezinho do Mauá, o Imperador e o Rei, quando aquele inglês, o seu Carrodus, está contratando o Irineu Evangelista de Souza para trabalhar com ele, dá 3 livros, uma gramática de inglês, entrega lá o livro A Riqueza das Nações do Adam Smith e um outro livro lá, que era o livro do famoso Stuart Mill, para ele estudar economia, porque ele dizia que era ciência para se ganhar dinheiro. Tranquilo? A outra doutrina política e social é o socialismo, que tinha como proposta a transformação da sociedade visando a repartição da riqueza e a igualdade social. Então ela se opõe literalmente ao liberalismo e critica a injustiça social e propõe o advento de uma sociedade sem classes. Beleza? Então, no século XIX, a partir daí surgiram 2 importantes correntes no interior do socialismo. O primeiro é utópico, e o segundo é o socialismo científico. Então, no socialismo utópico, né, que visavam aliás, como na Europa no século XIX havia a tal da desigualdade social, que era grande no universo dos trabalhadores, tá certo? Então a vida do trabalhador era muito difícil. Insatisfeitos com essa situação, alguns pensadores, como por exemplo, os franceses, como é que eu pronuncio o diabo do nome desse cara, macho? Saint-Simon, acho que é uma coisa assim, Saint-Simon. Aí tem o Charles Fourier e tem o inglês Robert Owen. Então esses caras elaboraram propostas de reformas do capitalismo e de melhora da vida da classe trabalhadora. Tá certo? O próprio Saint-Simon, ele acreditava que a sociedade estava dividida entre produtores e ociosos e só melhoraria se fosse governada por industriais e cientistas cristãos. Então, com isso, o governo assim conseguiria combater a competição,
Então ele está falando aqui, na verdade ele está esmiuçando o que é o capitalismo, que era a competição, o egoísmo, para poder melhorar a vida dos mais pobres. Beleza? E tem um outro que é o famoso, que é o Charles Fourier, tá certo? Para ele, a sociedade deveria ser organizada em falancérios, que na verdade eram comunidades que abarcariam cerca de 1.800 pessoas, na qual os trabalhadores teriam sua ocupação, com a qual mais se identificasse. E o fruto do trabalho seria de todos. De todos. Beleza? E por último tem o Robert Owen, que atuou como um administrador da maior fábrica de fiação de algodão na Grã-Bretanha. Ok? Para ele reduziu a jornada de trabalho de 14 horas para 10 horas, mandou construir casas, escolas e creches para os filhos dos funcionários, além de um armazém no interior da própria fábrica, no qual eram vendidas mercadorias com preço até mais baixo para as práticas do próprio mercado, que seria praticado como mercado. Então, o Saint-Simon, Fourier e o Robert Owen, então, acreditavam na possibilidade de reformar. Olha, os caras acreditavam na possibilidade de reformar o capitalismo. E essa passagem de reformar o capitalismo seria uma passagem pacífica do capitalismo para o comunismo. Por isso os caras foram chamados de socialistas utópicos. Mas eu tenho outros dois caras muito importantes também, que é justamente o Karl Marx e o Friedrich Engels, que escreveram a famosa obra O Manifesto Comunista, que foi publicado em Londres em 1848. Então, esses dois filósofos, né, eles que tinham como ideia central que as sociedades humanas era a história da luta de classe. Então, a ideia central, gente, do marxismo era a seguinte: que as sociedades humanas, a história das sociedades humanas é a história da luta de classes. Desde a Roma Antiga, tá certo? Desde o feudalismo entre os servos e senhores, né? Lá na Roma Antiga, que era aquela luta que teria sido dada entre os patrícios e plebeus, no capitalismo entre o proletariado e o burguês, né, a própria burguesia. Então, para Marx e Engels, somente o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária. Daí, adotar e defender uma revolução. E para isso, essa revolução era a tomada do poder das mãos da burguesia e a implantação da ditadura do proletariado, que ela vigoraria até as desigualdades sociais serem eliminadas. Tá certo? Tranquilo? Então, o manifesto escrito pelo Marx e Engels denunciava as condições de desigualdade social. Lembra que ele passa a estudar desde a Roma Antiga, passa pelo feudalismo, chega até o mundo industrial. Estamos no século XIX, na segunda fase da Revolução Industrial. Você não pode esquecer isso. Tá beleza? Tá tranquileba? Tá certo? Então, as condições de desigualdade social, especialmente entre a burguesia e o proletariado, que é justamente o mundo industrial. Tá certo? Tá tranquilo? Então pronto. Vamos continuar. Outra coisa importante que vale a pena destacar, deixa eu ver. Já falando da unificação, das unificações, tá certo? A gente falou que na unificação, por exemplo, italiana, que a gente falou isso muito bem na sala de aula, ela foi um processo de constituição de um Estado único para o país, tá certo? E aí o que é que acontece? A gente viu que tinha dois modelos, tinha um modelo nortista e tinha um modelo sulista. O modelo nortista, monarquista, defendido pelo Camilo de Cavour, era industrial. O modelo sulista, republicano e agrário, pelos dois Giuseppes, tá certo? Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini. Nós aprendemos também na aula que o Estado italiano, tá certo? Nasceu antes da própria nação. Jean, por que tu está dizendo isso? Por conta daquela frase que eu falei. Porque quando houver a unificação, eles vão dizer assim, uma famosa frase,
que está até no livro do Eric Hobsbawm, A Era do Capital, dizendo assim, ó, fizemos a Itália, então, fizemos o país, a unificação italiana foi o nascimento do país Itália. Agora precisamos fazer os italianos, tá certo? Entenderam aí? E aí você percebeu que quando eu comecei a falar sobre aquelas diferenças do norte, do sul, né, e que vai prevalecer é o modelo nortista, porque a unificação tinha sido barrada nos estados pontificados, e aí os próprios Giuseppes entregaram tudo que tinha sido unificado do sul nas mãos do modelo industrial. Tranquilo? Tá beleza? Posso continuar? E a outra é a unificação alemã. Então, a unificação alemã, que é liderada e articulada pela Prússia, do Otto von Bismarck, né? Porque tinha um grande poder militar, e essa confederação germânica, tá certo? Ela, na verdade, era apoiada por uma aliança entre a própria aristocracia e a alta burguesia que financia esse modelo industrial. Essa unificação alemã que enfrenta 3 guerras, uma guerra contra a França, uma guerra contra a Dinamarca, uma guerra contra também quem? Também quem, gente? A própria Áustria, que se recusa a fazer parte da Zollverein, que era justamente aquela zona em que houve a unificação aduaneira, tá certo? E aí, dentro desse contexto, o que é que nós entendemos? É que a unificação ela se finda, ela finaliza depois da guerra que acontece com a França, na qual os alemães anexam os territórios da Alsácia e Lorena, ricos em minérios. Então, matéria-prima interessantíssima para a indústria, na qual, nos últimos 30 anos da unificação alemã, ela chega a ocupar a posição de terceira maior economia, e já na primeira década do século XX, segunda maior economia. Tranquilo? Outra coisa também que a gente não pode deixar de destacar, e já entrando no capítulo último da nossa prova, que é industrialização e imperialismo, porque ao longo do próprio século XIX o capitalismo ele ganhou um grande impulso, né, na própria Europa. Os Estados Unidos, que na verdade não tinha concorrente nenhum, tá certo? O Japão também, todos embalados por uma industrialização acelerada. Segunda fase da Revolução Industrial no século XIX nada mais é do que uma grande aceleração na industrialização, tá certo? Então, diante do extraordinário crescimento dos mercados consumidores europeus, então os grandes capitais que foram acumulados na Europa na primeira Revolução Industrial, porque nós estamos na segunda fase, porque a primeira fase foi no século XVIII, a segunda Revolução Industrial ela se caracteriza, na verdade, pela estreita relação entre a ciência e a tecnologia. Falar de Revolução Industrial, eu não posso deixar de falar sobre ciência e tecnologia. Ou seja, pela aplicação da pesquisa, da descoberta de novas tecnologias para a própria indústria. E claro, para melhorar o mercado consumidor, eu preciso investir nos transportes e nas próprias comunicações. Não esquece, por favor. Tá certo? E diante dessa concentração de capital, a ideia era o quê? Expandir esse capital que era excedente lá na Europa, né? Então, como tinha a existência de muito capital, então, se está sobrando capital, é excedente na Europa, qual foi a ideia? Procurar novos mercados para que fossem consumidos os produtos. Então, e passar a buscar outras regiões que você já sabe que é justamente África e Ásia. E na África, meu irmão, esse imperialismo que a gente fala, ele começa desde a expansão marítima lá nos séculos XV e XVI, e ele se expande através dos séculos XVIII e o século XIX. E os lugares que foram escolhidos para expandir esse capital na busca de novos mercados consumidores, buscando controlar regiões produtoras da própria matéria-prima, tá certo? Serviu também para direcionar o excedente populacional também europeu.
Então, boa parte dessa galera europeia foi morar na África e na Ásia para constituir esses novos mercados consumidores. Mas uma coisa é certa para eu fechar essa revisão, ó. Sal filé com uma manga bem docinha e não esquecendo do sababa, que muitos dos problemas vividos no continente africano atualmente são frutos do imperialismo. Tá tranquileba? Posso me despedir? Então, no mais, chupa essa manga, galera! Uhul! Ai, caramba, tá bom, beleza. Oh, yeah! Tem que ficar tranquileba! Fica tranquileba aqui! Tem que ficar tranquileba! Ficar tranquileba? Mas que diabos é isso? É a nossa melhor cartada, é isso que é.